Glórias a Deus. Será que você se emociona ao cantar essa verdade? Que Ele te ama? Ou será que você já está tão afetado pelas circunstâncias dessa vida, que falar em amor para você já não faz muito sentido? Como que essa palavra que nós acabamos de cantar, ela te alcança nessa noite? Destruído? Cabisbaixo? Abatido? Vamos ter um breve período de oração, meu irmão. Reflita a respeito disso. Reflita a respeito do amor de Deus para com você. Analise tudo aquilo que Ele tem feito. Analise como a sua vida tem caminhado, porque há uma tendência muito forte de nós sempre arrumarmos culpados para tudo que acontece de errado nas nossas vidas. Mas o menor culpado nessas avaliações, infalivelmente, nós elencamos, somos nós mesmos. Já parou para pensar o quanto Deus já acertou, já corrigiu, já amparou você em situações difíceis? Agradeça e glorifique a Ele, porque Jesus pagou um preço altíssimo na cruz pela sua vida, e Ele te ama, meu irmão. E se isso não te levantar, não te motivar, e não criar uma nova disposição na sua vida, não vai ter o que fazer para restaurar o seu coração e a sua mente. Mas Jesus, Ele pode fazer isso, para a honra e glória do Senhor. Aplauda a Deus. Louvado seja o Senhor, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele se apresenta, e por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida, meu irmão. Amém? Podemos assentar. Ser autêntico e transparente. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses 4, 12 a 13. Ser autêntico e transparente. Filipenses 4, 12 a 13 diz assim: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. 13, vamos ler todos nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir bem forte? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que interessante, meu irmão. Aprendendo com o apóstolo Paulo, ele deixa claro que alguém o ensinou. Alguém o ensinou a caminhar abatido, mas caminhar também na abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, ele diz, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Então, quando ele revela que ele foi instruído, fica claro para cada um de nós aqui que ele tem uma fonte, que ele possui um modelo a ser seguido, que ele tem uma inspiração. Alguém que surgiu na vida dele e que impactou de forma tremenda. Não foi Gamaliel quem o ensinou a passar necessidades, a ter fome, mesmo porque a Bíblia nos mostra um Saulo bem diferente, arrogante, poderoso, criado, no berço do farisaísmo,
cidadão romano. Ou seja, esse homem, ele tinha muitas qualidades para se tornar alguém, eminente no meio dos fariseus. Mas aqui ele está mostrando um outro lado. Ele tomou uma nova direção na sua vida. E quem você acha que foi o modelo de apóstolo Paulo nessa guinada? Não de 360, porque 360 você vai parar onde? No mesmo lugar. Ele deu uma guinada aqui de 180. Quem foi o modelo de Paulo? Alguém arrisca? 2, 3, 4. Fala mais alto, meu irmão. Fala mais alto. Fala Jesus, Ahu. Mais alto, Jesus, Ahu. Aí, está melhorando. Foi Jesus. Ora, se Saulo, sendo fariseu, sendo educado por Gamaliel, foi reinstruído dentro de um modelo totalmente diferenciado, um modelo maior, um modelo tremendo, que fazia com que ele revelasse não só as coisas boas que ele tinha, mas também expusesse as suas falhas, os seus erros, as suas fragilidades. Se esse modelo era Jesus, ou é Jesus, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos na mesma jornada que o apóstolo Paulo estava. Logo, qual é o modelo que tem que impactar a minha vida desde sempre? A partir do momento que eu aceitei, ele precisa ser o meu norte, ele precisa ser a minha direção, ele precisa ser a minha luz. Qual é o modelo que você e eu precisamos adotar para caminharmos bem nesta terra, para sermos sal e luz para a humanidade? Qual é esse modelo, meu irmão? Jesus. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de quem? De Cristo. Como eu também sou de Cristo. Mas olha só que detalhe interessante. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, melhor dizendo, nós tivemos homens de honra imitadores de Cristo. Em um dado momento daquele ano, alguém me procurou e disse assim, com certo ar de deboche e desdém: ousado você, hein? Quer ser igual a Jesus? Eu olhei para a cara daquela pessoa e algumas coisas afloraram na minha mente. Primeiro, realmente, é um desafio e tanto. Segundo, acredito que aquela pessoa não conhecia a Bíblia. Porque ninguém aqui está querendo ser como Deus. Quem quis ser como Deus? Satanás. Satanás. E se nós estivéssemos pregando aqui, nós vamos ser como Deus é, seria uma tremenda heresia, uma tremenda blasfêmia, uma coisa que não encontraria amparo positivo na palavra de Deus. Mas essa mesma palavra que contém 1 Coríntios 11:1, onde o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, ela revela em Filipenses 2, vá lá, Filipenses 2, você só vai voltar aí algumas páginas da Bíblia. Ela revela para nós o seguinte, Filipenses 2, de 5 a 7, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele se esvaziou,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Então, o meu modelo, ele é Jesus, amém? Já definimos esse primeiro ponto, beleza? Segundo, apóstolo Paulo disse que era um imitador de quem? De Jesus. De Jesus. E ele exortou a cada um de nós de sermos imitadores de quem? Dele, que por conseguinte era um imitador de quem? De Jesus. Esse Jesus que se fez homem, que se esvaziou de si mesmo, que veio a este mundo para passar, para sofrer, para ser confrontado da mesma forma como eu e você somos confrontados todos os dias. Logo, eu desejar, eu almejar, eu desafiar você, eu desafiar a mim mesmo a ser o imitador de Paulo, que por conseguinte foi imitador de Cristo, e eu imitando Paulo, eu vou imitar Cristo? Isso não é soberba, isso não é ilusão. Meu irmão, esse é o caminho patenteado para mim e para você, para a honra e glória do Senhor. E é imperativo que os homens, eu falo aqui com homens, amém? É imperativo, glória a Deus, meu irmão, é imperativo que nós assumamos esse papel de caminharmos como Paulo caminhou, de caminharmos como Jesus caminhou, sem temermos as fraquezas humanas da nossa antiga natureza. Por quê? Porque Jesus triunfou, sobre ele não houve mancha alguma de pecado, nada distorceu, nada deturpou a trajetória de Jesus. Paulo se aprumou, se acertou, reconheceu seus erros, para a honra e glória do Senhor, foi vitorioso. Meu irmão, a vitória está nas tuas mãos. Mas você precisa compreender isso. Jesus se fez homem, diga, se fez homem. Vai em Mateus 26, 37. Jesus não veio como um super-homem. Jesus não se apresentou aqui como infalível, como alguém que não sentia dores, que não passava necessidades. Mateus 26, 36 e 37. Veja o que acontece aqui. Chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. O que está escrito na sequência? Começou a angustiar-se. Fala de novo. Jesus, vamos falar assim, ó. Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Pergunta a você: você já ficou triste hoje? Ficou ou não ficou? Quem ficou triste no dia de hoje? Levanta a mão aí. Aí, ó. Alguns ficaram tristes. Alguns ficaram angustiados no dia de hoje? Levanta a sua mão. Olha lá. Alguns ficaram angustiados no dia de hoje. Raciocínio lógico, tá? Jesus ficou triste. Sobre Jesus não houve mancha de pecado. Pergunta a você: ficar triste é pecado? Jesus ficou angustiado. Sobre Cristo não houve mancha de pecado. Ficar angustiado é pecado? Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus chorou. Diga, Jesus chorou. E eu pergunto a você:
Por que que os abençoados deste mundo, deste século, dizem que o líder não pode mostrar fraqueza, que o líder não pode chorar? Porque eles não conhecem o maior líder de todos, o maior líder que a humanidade já conheceu. E esse líder, quando ele soube, ou quando ele estava diante do túmulo de um dos seus melhores amigos, a Bíblia descreve, num versículo muito curtinho, uma situação ímpar. Jesus, fala mais alto, meu irmão. Chorou. Chorar é pecado? Você já chorou, meu irmão? Tem homem que não chora. Tem homem que acha que se chorar, eu vou expor a minha fragilidade. Meu irmão, seja autêntico, seja transparente. Você é um imitador de Cristo, Jesus chorou, pode chorar à vontade. Quando doer, quando tiver difícil e as lágrimas vierem, não se contenha, chore, chore na presença do Senhor. A palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas o que acontece pela manhã? A alegria chega pela manhã para a honra e glória do Senhor. Então esse Jesus, ele ficou triste, ele ficou angustiado, ele chorou, ele teve sede, ele teve fome, ele foi perseguido, ele foi crucificado, ele sentiu dores, o sangue dele foi vertido na cruz, na totalidade, e aquilo, meu irmão, doeu pra caramba, eu posso garantir para você, mas ele fez tudo isso por amor, para que você pudesse se levantar, para que você saísse das amarras do mal, para que você fosse livrado das correntes, para que você fosse liberto e você fosse reconstruído para a honra e glória do Senhor. Hoje você é transformado, você é filho do Altíssimo, porque Jesus te amou, porque Jesus pagou o preço. Siga os passos de Jesus, meu irmão. Jesus se fez como homem. E vamos ver o passo a passo? Vamos ver o passo a passo? Apenas alguns aqui. Lucas 3, 21 a 22. Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai lá em Lucas. Se bem que os irmãos acho que estão projetando aí, né? Eu não estou olhando, mas os irmãos estão sempre aí na projeção. Lucas 3, 21 a 22 diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, quem foi batizado? Jesus. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito do Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ora, meu irmão, nem mesmo Jesus deixou de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por que você bloqueia essa ação na sua vida? Eu te pergunto, meu irmão. Você precisa ouvir essa voz. Você precisa caminhar com Ele. E vejam, Jesus foi batizado. Recebeu o Espírito Santo que veio sobre ele na forma de uma pomba. E ouviu-se uma voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E logo na sequência, esse Espírito Santo levou Jesus para onde? Eu pergunto a você. Levou ele para um banquete? Levou ele para um trono para ele ser reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Levou Jesus para o deserto, onde muitos de nós não queremos estar, onde muitos de nós questionamos Deus, onde muitos de nós não reconhecemos
que neste mundo, sim, nós temos aflição, mas a obra de Jesus ela é tremenda. Por quê? Porque a realização, a maior conquista é aquela que eu vou ter na eternidade para a honra e glória do Senhor. Essa vida aqui não é nada, igreja. Essa vida aqui não é nada. Essa vida aqui passa como um sopro. E a gente quer planejar, e a gente quer fazer tanta coisa. A Bíblia fala louco. Louco. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Lá ele tem fome, lá ele tem sede. E aí vem Satanás. Sempre com as suas sugestões. Sugeriu com Jó, Nivas falou aqui, né? Com Jó vamos pegar a riqueza, vamos pegar a família, vamos pegar a saúde. Jó blasfemou? Não. Jesus, tadinho do unigênito Filho de Deus, agora ele se esvaziou e está passando fome, está passando sede, vou lá tentar ele. Jesus estava fraco fisicamente, mas o Espírito que havia nele o fortaleceu. E cada afronta, cada tentação, ele respondeu com a palavra de Deus. Espírito Santo, palavra de Deus, oração. Meu irmão, um genuíno imitador de Cristo, um homem autêntico e transparente, não foge dessas três questões. O crente, e eu não gosto nem de falar de crente, o cristão, ele abraça. Espírito Santo, palavra, oração. Estou firme, estou forte, estou caminhando na fé. O crente, e perdão para aqueles que consideram o termo crente maior do que cristão. Para mim o maior é cristão. Mas vamos lá, o crente, Espírito Santo, isso é para pastor, isso é para evangelista, isso é para missionário. Que palavra? Não, eu quero sentar na cadeira e ouvir. O meu vizinho aqui está passando uma necessidade. Liga para o pastor, que o pastor vem aí. Olha, o pastor vai, pastor Hamilton, pastor Edmar, pastor Anselmo, pastora Ângela, pastor Dilson, vão abençoar essa vida. Não tem nenhum, chama o pastor Ari, tira ele lá da casa dele. Meu irmão, para pensar. Você foi chamado para isso? Você acha que você foi chamado para isso? Desculpa, é reduzir demais o plano de salvação. A salvação, meu irmão, é algo que você conquista de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou a vida do unigênito Filho de Deus. Nessa altura, é para a gente estar pulando, é para a gente estar festejando, Senhor, tem que orar pelos enfermos, tem que ir na vigília, tem que fazer curso de capelania para ser capacitado, tem que vir na escola bíblica dominical, o pastor está pedindo para ir lá na nova sede, para a gente abençoar a igreja com o trabalho, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar da minha família. Pergunto, você acha que vai faltar energia para fazer tudo isso? Não! Não vai! Você foi transformado para ser tudo isso para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Olha aqui, Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele passou a ser guiado pelo Espírito Santo, ele passou a caminhar com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos caminhar com o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5. E eu passei o mês gravando vídeos, postando lá no grupo, postando nas redes sociais, e foram mais vídeos sobre as obras da carne do que sobre os frutos do Espírito. E por que será, meu irmão? Porque o que dói em vocês, dói em mim também. O que tenta alcançar vocês, tenta alcançar a mim também. Nós estamos no mesmo barco. Diga para o seu vizinho aí, nós estamos no mesmo barco. E sabe quando
a igreja vai ser forte? Não é quando eu estiver forte. Não é quando o pastor Hamilton estiver forte. Não é quando o pastor Ari estiver forte. Sabe quando a igreja vai estar forte? Quando todos nós estivermos fortes para a honra e glória do Senhor. Quando todos nós estivermos lutando e combatendo o bom combate. Quando todos nós assumirmos que esse caminho é nosso para a honra e glória do Senhor. Hoje à tarde correu uma enquete no grupo do Homens de Honra. E essa enquete, a gente vai ter o resultado. Não, Daniel. Mas está aí no grupo, eu posso passar aqui para vocês. Deixa eu pegar meu celular aqui. Nós fizemos uma enquete, perguntando aos homens, quais eram as obras da carne que mais têm impactado as nossas vidas e tirado a força para vencer. E aqui ganhou, né? A mais elencada foi coisas semelhantes, erradas ou que se opõem aos preceitos corretos. Eu entendo que talvez muitos não quiseram abrir o jogo, né? Porque as outras opções, uma era falta de moderação, embriaguez, extasiado, excesso de euforia, daí teve 0 votos. Relacionamento contaminado, eu votei aqui, inveja, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões ou facções. Aí essa aqui teve 11 votos. Influências espirituais, idolatria, feitiçaria do coração, 1 voto. E contaminação do corpo, impureza, libertinagem ou imoralidade, teve 1 voto. A outra pergunta era, qual fruto do Espírito você precisa aflorar na sua vida? Que é um desafio para você. Venceu paciência, muitos homens impacientes, 18 votos. Domínio próprio, 17. Mansidão teve 6, bondade 2, paz 2, alegria 3 e amor 4. Eu votei justamente no amor. Às vezes eu sou muito rude. Às vezes eu não tenho empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Às vezes eu peso a mão. E quando eu votei aqui em relacionamento contaminado, inveja, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões ou facções, eu tenho dificuldade para lidar com o lado contrário. Eu não sou calmo e manso como era Moisés, não. Talvez, e eu falei isso um dia na escola bíblica dominical, se aquele primeiro Moisés tivesse ido para o deserto com o povo, meus irmãos, imagina, se ele matou um egípcio porque afrontou imagina o que ele ia fazer com o povo lá no deserto. Mas a Bíblia fala que não houve homem mais manso do que Moisés em toda a história de Israel. Jamais houve profeta como Moisés. Se Deus abençoou Moisés, se Deus mudou a história de Moisés, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode mudar a tua vida, meu irmão. Já que a gente não tem a enquete, eu vou perguntar para você agora, você veio aí com o seu parceiro de oração? Com o seu parceiro de desafio mais um? Vamos dar 5 minutos para vocês discutirem aí. Se você não veio acompanhado com o seu parceiro, arruma um parceiro agora e pergunta para ele aí. Pode ser que você não tenha a liberdade de falar tão abertamente. Talvez seja só um momento para você pedir oração. Mas, baseado aqui nas obras da carne e nos frutos do Espírito, diga aí para o seu parceiro, para o seu vizinho, ou para quem está te acompanhando, qual é a obra da carne que mais afeta a sua vida e qual é o fruto do Espírito que tem que ser objeto da sua persistência, da sua perseverança para você vencer. Vamos lá, discuta aí, eu quero ouvir vozes.
E não são vozes do além. Não são vozes estranhas, dissonantes. Não são vozes, né, que pairam no ar. Não, é a voz do teu irmão. É a voz do teu irmão. Converse com ele sobre essa coisa de ser imitador de Cristo. Converse com ele. Pergunte para ele se ele acha que o desafio é muito grande. Pergunte para ele se ele acredita que se ele permitir o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, se ele realmente vai poder mudar de vida. Pergunte a ele se ele quer ser um imitador de Paulo, se ele quer ser um imitador de Cristo, se ele quer ser um imitador do pastor Ari, se ele quer ser um imitador de um Billy Graham, de um grande líder, do pastor Hamilton, do pastor Edmar, do pastor Anselmo, do pastor Dilson, de um líder da igreja, do seu pai, que é um homem de Deus, de repente. Pergunte o que falta para que essa conquista chegue na vida dele ou na sua vida. Seja autêntico, seja transparente, seja genuíno. De repente, aí está uma oportunidade para você, um irmão na fé, um irmão que está aqui, de repente aí colocando para você os mesmos problemas que você sofre. De repente nesse momento, você vai ter a oportunidade de descobrir que você não está sozinho, que tem muita gente caminhando como você está caminhando, às vezes com dificuldade, mas buscando acertar, buscando se endireitar, buscando se aprumar. Avalie tudo isso para a honra e glória do Senhor, meu irmão. Avalie tudo isso para a honra e glória do Senhor. Sabe, meus irmãos, joia, estou ouvindo ainda as vozes, vou dar mais um tempinho para vocês conversarem. E pode fazer oração pelo seu irmão também, viu? Ele pode orar por você. Sabe, meus irmãos, eu assisti um filme, alguns anos atrás, que muitos de vocês devem ter assistido. O nome do filme, Cruzada. Se a gente puder, ô Edinho, pode colocar um fundo ali? Eu assisti esse filme, e eu gostei do filme. Apesar do meu irmão André, ele é um estudioso, e ele é muito rigoroso, às vezes, com os padrões cinematográficos, né? Então, se ele conhece uma história, ele quer ver aquela história retratada com fidelidade, para que a audiência, ela não seja enganada. E eu acho isso muito legal do meu irmão. Ele é bem detalhista. Mas eu gostei do filme. Eu falei, André, independente aí de erros históricos, eu gostei do filme. E uma coisa que me chamou a atenção naquele filme foi a condição do rei. E quem assistiu o filme vai lembrar talvez de uma cena em que a irmã dele, o rei morre de lepra. E a irmã dele vai tirar uma máscara que ele usava para esconder a face comida pela lepra. E ela tinha uma lembrança do irmão bonito, do irmão portentoso, rei de Jerusalém.
E quando ela vai até o rosto dele e tira aquela máscara, ela se depara com uma figura totalmente deformada, com a pele toda corroída, comida pela lepra, comida pela doença. E meu irmão, quando as obras da carne, elas começam a atuar na sua vida, gradualmente, você vai começando a andar como que meio cabisbaixo, com um peso terrível nas suas costas. Você já não consegue mais aprumar os seus passos, eles ficam errantes, e você vai definhando, você vai diminuindo até mesmo, você vai se deformando, você vai sendo levado ao chão, até que você seja totalmente destruído. Mas se houver um soprinho de vida ainda, e se essa vida não tiver terminado, e no último suspiro, você clamar por um nome que é sobre todo nome, essa atrofia, esse peso, essa deformação, ela vai começar a dar espaço a uma restauração, um levantamento, um soerguimento, uma sustentação. Por quê? Porque um dia alguém se colocou no seu lugar e pagou o preço numa cruz, diante de uma plateia atônita, que imaginava que estava ali um líder revolucionário. Morria o rei dos judeus, para que você tivesse vida, e vida em abundância. A boa notícia é que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E você está aqui para caminhar aos passos que ele determinou que você caminhasse, para a honra e glória dele. Meu irmão, fique em pé agora, e em ousadia, em atitude sincera, derrame o seu coração nesse momento, diante do altar do Senhor. Aquilo que de repente você não teve coragem de colocar lá na enquete, aquilo que de repente você não teve coragem de falar aí para o seu irmão, coloca diante dele agora, meu irmão. Ele está te ouvindo. Você crê nisso? Você crê que ele está te ouvindo? Ele está te ouvindo agora. Seja autêntico, seja transparente. Diga para ele: Senhor, eu nada sou, eu nada posso, eu nada tenho, Pai, para te oferecer, Pai. Eu estava dominado pelo vício, Pai, do pecado. Eu estava perdido, Pai, condenado ao inferno, onde há pranto, ranger de dentes, onde há uma dor permanente e aguda, um sofrimento que não cessa. Ah, meu Pai, mais um dia, um belo dia, o Senhor me alcançou com o seu amor, com a sua tremenda graça. O Senhor me conquistou, o Senhor me tomou, o Senhor me levantou, meu Pai. E se hoje eu estou aqui, é para a honra e glória do Teu nome, é porque o Senhor me fez um novo homem, Pai. Os meus irmãos precisam saber que o Eduardo não é infalível. Os meus irmãos precisam saber que às vezes eu sou cruel, que às vezes eu sou terrível, que às vezes eu sou implacável, mas o Teu nome está na minha frente, meu Pai, está sobre a minha cabeça, está no meu coração, está em cada passo que eu dou corretamente.
E eu posso te confessar nessa noite as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, porque eu tenho a certeza que o Senhor já me perdoou. E nessa expectativa, Senhor, eu desejo, junto com os meus irmãos, caminhar para uma nova vida e uma nova história, que só o Senhor pode nos conceder. E dentro dessa autenticidade, dentro dessa transparência, com problemas aqui e acolá, nós vamos dar as nossas mãos. Dê a sua mão para o seu irmão aí. Dê a sua mão para o seu vizinho. Eu quero ver esses homens unidos aqui. Nessa união, Pai. Reconhecendo que sozinhos nós somos vulneráveis. Que sozinhos nós fraquejamos. Eu quero contar com esse meu irmão que está do meu lado aqui. A minha direita e a minha esquerda. Eu vou orar por ele. Eu vou caminhar com ele. Se ele fraquejar, eu vou estender a mão. Porque eu tenho certeza que se eu fraquejar, ele vai estender a mão para mim. E nesta noite, Pai, como um exército aprovado, um exército de Deus vivo, nós vamos caminhar imitando os nossos líderes, as nossas referências, que um dia assumiram o compromisso de serem imitadores de Cristo. E nessa autenticidade, nessa franqueza, nessa transparência, eu desejo que o meu irmão vença. O meu irmão à direita, o meu irmão à esquerda vença para a honra e glória do Senhor. E a vitória dos meus irmãos, a vitória dos meus irmãos, vai ser a minha vitória para a honra, glória, louvor do teu santo, maravilhoso e bendito nome. Obrigado, Pai. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Ah! E aí, meu irmão? Está preparado para a jornada? Ela está só começando, para a honra, glória e louvor do nosso Deus amado. Que Deus te abençoe a ser cada vez mais autêntico e transparente. Está vendo esse irmão que está aí do teu lado? Ele pode ser o seu fiel ajudador, seu braço forte nessa luta. A luta dele você vai ajudar. E na sua luta ele vai te ajudar para a honra e glória do Senhor. Podeis assentar, que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém.